Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Café com a DNP. Hoje eu estou particularmente muito feliz. Hoje eu tenho a companhia de um cara assim que eu aprendi a admirar, tem um carinho, a gente criou um vínculo, uma amizade em pouco tempo que a gente se conhece. É um cliente querido, o nome dele é Carlos Eduardo Renha, mas se você falar esse nome, ninguém vai saber quem é. Mas quando você chega na zona sul do Rio de Janeiro e fala Mosquito Voo Duplo, aí a coisa muda de figura e todo mundo conhece. Meu amigo Mosquito, seja muito bem-vindo ao Café com a DNP. Eu só tenho a agradecer por você estar aqui hoje, disponibilizou um pouquinho do seu tempo. E hoje você está aqui para falar um pouquinho de você, para falar um pouquinho da sua experiência aqui com a DNP. Mas antes de tudo, queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história aqui para a gente. Ok. Bom, a minha história é comprida, mas eu vou encurtá-la um pouquinho. Eu sou piloto de asa delta, sou um dos pioneiros, comecei na época do PP, junto com o PP, e estou nessa brincadeira já há muitos anos. Não é bom nem falar quanto tempo, senão vai parecer que eu estou ficando velho. E é uma das minhas paixões, eu também o jiu-jitsu, também cresci com a família Gracie. Esse ano que vem agora eu devo pegar a faixa coral, que é uma acima da preta já, e sempre fui apaixonado por esporte. Procuro levar a vida mais saudável possível, que eu quero viver para sempre. Viver para sempre significa você andando nas suas próprias pernas e, acima de tudo, enxergando o que você quer ver. Então, eu estou usando o auxílio deles aqui com esse óculos maravilhoso que eu adquiri aqui com eles, que me ajuda, facilita meu trabalho em 99,9%. No voo livre, eu já viajei o mundo todo, fiz uma volta ao mundo voando, mas eu tenho a honra de dizer que o país mais bonito de voo do mundo chama-se Rio de Janeiro. Não é nem Brasil, é Rio de Janeiro. No National Geographic ele fala das 7 coisas que você tem que fazer na sua vida. Uma delas é um voo aqui no Rio de Janeiro. Você vendo o Cristo Pão de Açúcar do teu lado. E para ver tudo isso bem e bonito como é, tem que estar com o óculos adequado. E aí é a hora que da visão entrou aqui comigo e me deu uma parceria grande, que eu tinha que fazer um óculos bom, de boa qualidade, que boa qualidade não pode ser barato, tudo que é barato não presta. Então o preço era amigável, mas com ele ficou muito melhor. E o voo é uma coisa maravilhosa, eu tenho o maior prazer de falar do voo, é uma paixão, minha paixão. É minha única droga, eu não bebo, não fumo, tenho horror a droga, mas voo livre na veia para sempre. E ali eu tenho a chance de fazer muita gente feliz. Às vezes quando eu vou dormir, estou com um pouquinho de sono, é só pensar quantas pessoas felizes que eu fiz no dia, Isso aí, que aí eu muito durmo legal. igual a criança. É isso aí. E Mosquito, conta um pouquinho pra gente, dos principais bate-papos que a gente teve, logo que a gente se conheceu, é assim, você já voou com muita celebridade, né? Muita gente conhecida e que referencia seu nome. Conta um pouquinho pra gente aí. Conta pra gente aí uma figura assim que teve uma história interessante que você voou. Olha, todos eles, cada um tem uma história mais legal que a outra, mas todos eles são muito legais. Tive a honra de levar, eu sou muito religioso, tive a honra de levar o padre Marcelo Rossi, Legal. tive a honra de levar o Ravi Shankar, que é o mestre mundial da meditação, Ana Hickman, uma pessoa sensacional. Caramba. Ela, quando sai do carro, ela é linda. Quando você começa a conversar com ela, ela é 2 vezes mais bonita. Ela é simpatia em pessoa, das pessoas mais incríveis que eu conheci na minha vida. Se falar mal dela perto de mim, eu esqueço o voo livre e uso meu jiu-jitsu. Isso aí, é isso aí. E nessa brincadeira eu já levei muita gente famosa e muitas amizades novas que eu fiz, né? Que eu brinco com o pessoal, com meus passageiros, eu digo, você não lembra quem te ensinou a andar, mas vai lembrar para sempre quem te levou para voar. Isso aí. Então esse é onde eu faço milhões de amizades por dia, né? Por mês e por ano. A gente pode fazer, antigamente a gente fazia uma média de 700 voos no mínimo, às vezes até mais. Nós voávamos quase que o ano todo. Agora a condição climática não tem ajudado tanto como antigamente, mas continua maravilhoso e cada vez mais seguro. Que bom, isso é muito importante, né? Isso é até uma coisa que eu ia falar com você agora. Muita gente tem medo de voar, né? Por medo de altura, muitas vezes por tabu ou por estar mal informado, né? Então, assim, para a pessoa que tem medo de voar e que realmente ainda quer ter uma segurança maior, dá um recadinho para essas pessoas. Olha, para quem tem medo de morrer cedo, nós só vamos à tarde. Brincadeira. Atualmente eu falo brincando isso, mas eu digo que hoje em dia é perigoso, no dia que nós estamos vivendo hoje em dia, você sair de casa sem fazer uma prece, porque nós estamos na mão de Deus completamente.
A violência está muito grande aí fora. E eu vou te falar uma coisa, voar é uma das coisas mais seguras que eu faço na minha vida atualmente, é voar. E eu sempre digo para as pessoas, o medo é a coisa mais normal do mundo. Você tem respeito, não é medo, você tem respeito a uma coisa que você não conhece ainda. Sim. Se você for olhar de perto, você vê as pessoas que estão voando, você diz, se aquele ali foi, eu vou também. E a gente leva tudo quanto é tipo de passageiro. Eu já levei desde crianças pequenas, que antigamente a gente podia voar com menor, hoje em dia não pode, só pode acima dos 14 anos. Já voei desde criança pequena até uma passageira com 150 quilos. Eu voei com um jogador de basquete que tinha 145 quilos com 2,25 m. Ele era um armário, era enorme, eu falava com ele olhando para cima. E eu imagino que os equipamentos também são muito modernos, né? São equipamentos, o material de hoje em dia é fantástico, as asas estão muito mais seguras que as antigas. E nós temos a honra de dizer que atualmente no Rio de Janeiro nós temos o esquema de segurança mais complexo do mundo em relação ao voo duplo. Nós temos um esquema de fiscais na rampa, são muitos fiscais lá em cima, checando cada passo que a gente vai dar. Antes de você decolar, ele faz um checklist completo com o piloto. E se você tiver esquecido uma porquinha fora do lugar, ele manda tirar a asa do lugar, você tira a asa dali, fecha a asa, guarda e vai passar uma semana em casa para lembrar de apertar tudo e checar tudo todos os dias, constantemente. Entendi. Então a segurança está muito grande. Isso aí. Agora trazendo um pouquinho, né, fazendo esse paralelo do voo com a questão do uso do óculos. Quando você começou, né, você usa óculos desde muito novo? Como é que foi essa relação do uso com óculos, com o voo? E qual foi no momento que você começou a utilizar lentes multifocais, quando começou a voar? E hoje, como é que é voar para você com lentes multifocais? Porque ainda tem muitas pessoas que têm medo de usar multifocal, porque acham, eu posso me atrapalhar, mas é aquilo que eu sempre falo na loja, né? Um multifocal bem feito, bem medido, você consegue desempenhar qualquer atividade na sua vida. E tá aí você que voa com óculos multifocais, Exatamente, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, a vida toda eu nunca precisei de óculos. Agora, depois da pandemia, foi a única coisa que aconteceu comigo que eu passei a precisar de óculos da noite por dia. Algum problema, alguma falta de vitamina adequada deve ter afetado minha visão, que a minha visão começou a deteriorar um pouco e me atrapalhava um pouco. E eu resolvi recorrer ao oculista. Ela me aconselhou a usar o óculos e meu primeiro óculos não eram bifocais. Então o que acontecia? Eu via bem de longe, mas na aproximação do pouso, quando eu chegava perto do pouso, que eu olhava para o chão, precisava de visão para perto. Faltava uma segurança maior ali, né? Faltava um pouquinho mais de segurança. Então eu comecei a me adaptar para fazer aquele pouso com segurança. Mas aí eu cheguei à conclusão, eu recorri a vocês, eu conversei com você, você falou, olha, você tem que conversar com o teu oculista, verificar se você não precisa usar um bifocal. E eu troquei para o bifocal e facilitou minha vida em 99% também. Nossa, bacana. Melhorou muito, muito. Porque o que acontece é o seguinte, antigamente eu olhava para frente e de repente eu tinha que atender o celular ou ler alguma coisa e eu baixava a cabeça e começava a ler com o próprio óculos. Então eu estava forçando a vista, com a visão para longa, eu estava forçando ela para perto. E começou a causar mais problema com a minha vista. E agora, depois que você trocou meus óculos, passei a usar o bifocal, acabou com esse problema radicalmente. Não estou mais mudando de grau tão rápido como eu estava antigamente. Legal, isso é muito importante, esse depoimento, porque vai trazer uma segurança maior para as pessoas que querem, estão precisando, às vezes não estão desempenhando às vezes a função que precisa desempenhar com qualidade, porque ainda está inseguro em fazer um multifocal. Aí pode estar aqui o depoimento do nosso querido Mosquito. Mosquito, eu queria também falar para você o seguinte, a gente vai deixar aqui para todos aqueles que visitarem o Café com a DNP, a gente vai deixar o teu Instagram para todo mundo conhecer o trabalho do Mosquito. Para quem quiser também, vai procurar o Mosquito, vai fazer aquele voo maravilhoso, conhecer o Rio de Janeiro, de como ele falou, de um outro ângulo, e que só realmente pessoas muito privilegiadas vão conseguir. A gente já mora num lugar em que somos muito privilegiados, verdade, né? Verdade. E ver o Rio de cima deve ser uma coisa assim, na Asa Delta, porque eu particularmente ainda não voei, só de cima eu só vi da janela do avião.
Pois Então, é. eu confesso que tô tomando coragem, mas eu vou vencer. O mosquito está me Com convencendo, quem certeza, sabe eu vou com voar com certeza. você. Vou te levar para voar. Vou levar ele para realizar esse sonho. Isso aí. E quando vocês forem voar lá comigo, se vocês falarem que vocês estão vindo através do nosso vídeo que vocês estão Isso, vendo aqui aqui da hoje, DNP. vai ter um desconto lá. E quando vocês vierem para a Ótica depois de voar comigo também, vai ter um É desconto isso aí, aqui. é isso Então, aí. vai facilitar a vida Todo de mundo em vocês dos casa. dois lados. Meu amigo, queria agradecer muito você estar aqui É hoje. um prazer e uma honra enorme. Essa parceria que nós estamos fazendo hoje em dia foi uma das coisas mais maravilhosas que me aconteceu. Que bom, fico Eu muito pude me feliz. aproximar de vocês, a equipe, atendimento aqui, desde os funcionários até a chefia toda, são todos maravilhosos, são sensacionais. Às vezes eu estou passando, eu paro só para dar um oi, bater um aí. papinho rapidinho, porque a energia aqui é muito boa. Obrigado, Mosquito. Eu que agradeço por esse ser humano incrível. Pessoal, então compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, assistam, levem para todo mundo essa informação de hoje que é muito bacana. E até o próximo Café com a DNP.